Olá, meus queridos acadêmicos e acadêmicas. Este é mais um vídeo da nossa disciplina de atividades físicas em academias e empresas. Eu te convido, venha comigo, vamos lá, vamos assistir mais este vídeo. Vamos compartilhar um tema que vai ser muito interessante hoje, te prometo. Agora, o vídeo de hoje é especificamente sobre o treinamento aeróbio nas academias. O treinamento aeróbio é muito importante, afinal, nós temos atividades aeróbias em todos os momentos das nossas vidas, desde que acordamos até o momento que vamos dormir. Mas neste vídeo especificamente vamos ver os tipos de treinamento aeróbio, as adaptações induzidas e o controle e a prescrição da intensidade. Antes de mais nada, é preciso pensar um pouquinho sobre os fatores que intervenham ou influenciam o treinamento aeróbio ou qualquer outro tipo de treinamento, mas é preciso pensar em alguns fatores. Por exemplo, se alguém chegasse para você hoje e pedisse: "Você pode prescrever um treino para mim?", como você faria? O que você pensaria? Bom, primeira coisa, antes de mais nada, é pensar no nível inicial do indivíduo. Que condição ele apresenta? Já falamos no vídeo anterior sobre a anamnese e é muito importante você saber de onde vem, quem é, o que ele apresenta, quais as condições de saúde do seu aluno. Outras questões que influenciam no tipo de treinamento é o próprio tipo que o indivíduo quer escolher, o que ele quer fazer, o que ele gosta de fazer, como ele quer treinar. Outra questão é a relação volume e intensidade. É sempre importante sabermos e termos claro em nossas mentes esse princípio do treinamento esportivo, que é a relação entre o volume e a intensidade. E ainda, além disso, nós temos que pensar em que frequência esse indivíduo, este aluno ou esse atleta quer treinar, como ele vai treinar, em quantas vezes por semana ele tem disponível para treinar. Tem outros fatores que influenciam, mas nós listamos aqui alguns dos principais neste momento. Temos aqui agora a questão da avaliação. É sempre importante avaliar. O que nós vamos avaliar e como vamos avaliar? Tem vários tipos de avaliações na literatura. Temos basicamente testes que são chamados testes de campo e os testes de laboratório. Testes de campo buscam estimar ou medir de maneira indireta as variáveis que podem ser medidas em laboratório. E os testes de laboratório geralmente são padrão ouro para estimar alguma ou determinada variável. No caso do treinamento aeróbio, nós temos o teste incremental, teste chamado também de ergospirométrico, que é o teste chamado de padrão ouro, ou seja, o melhor teste possível para estimar as variáveis relacionadas ao sistema aeróbio de produção de energia. Entre as variáveis importantes que nós podemos estimar num teste como esse, um teste incremental máximo, estão o consumo máximo de oxigênio, também chamado de VO2 máximo, a intensidade ou velocidade relacionada ao consumo máximo de oxigênio, a economia de movimento, ou seja, o quão um indivíduo ou um atleta pode ser eficiente, quanto que ele gasta de energia para determinada intensidade, e os limiares de transição, ou seja, existem determinados momentos que o comportamento do organismo e do sistema aeróbio do indivíduo se comporta de diferente maneira. Nós vamos ver mais adiante. E outro ponto importante é a cinética do consumo de oxigênio, ou seja, análise do tempo de resposta dessa variável, o consumo de oxigênio, pelo tempo. Como eu falei para vocês anteriormente, então, nós temos os limiares de transição fisiológica, que são momentos ou pontos em determinada variável que indicam os domínios de intensidade de esforço, ou também chamados de domínios fisiológicos de intensidade. Nós temos aqui então na figura o comportamento do lactato sanguíneo, que é uma variável que nós podemos mensurar durante um teste incremental máximo e analisar o comportamento dessa variável para encontrarmos esses pontos de transição. Nós temos, a partir da análise do lactato sanguíneo produzido durante um teste incremental, como vocês podem ver no eixo X, nós temos a velocidade, ela está aumentando durante o teste. Nós temos então os limiares. O primeiro limiar de transição fisiológica, quando analisamos pelo lactato sanguíneo, chamamos de limiar de lactato, e o segundo limiar de transição fisiológica, também chamado de limiar anaeróbio. Nós, a partir dessa análise, nós temos então os domínios fisiológicos de intensidade. Aqui nós temos, abaixo do primeiro limiar, o domínio moderado,
Entre o primeiro limiar e o segundo limiar de transição, o domínio pesado, e acima do segundo limiar de transição nós temos o domínio severo, ou também conhecido por domínio muito pesado. Enfim, nós temos outras maneiras de estarmos estimando os limiares de transição fisiológica, mas a partir do lactato sanguíneo é dessa forma que nós podemos observar. E esses limiares de transição eles são importantes por quê? Porque eles determinam momentos onde o comportamento das variáveis fisiológicas durante o exercício vão exibir um padrão ou não. E a exaustão, o tempo que o indivíduo consegue ficar se exercitando em tal domínio fisiológico vai ser diferente conforme a intensidade de exercício. Bom, então, conforme dito anteriormente, a partir da intensidade do exercício ou pelo domínio fisiológico de intensidade, nós vamos observar comportamentos distintos das variáveis fisiológicas em determinado exercício. Por exemplo, nós temos aqui um exercício contínuo e nós temos a variável do consumo de oxigênio e do próprio lactato sanguíneo durante um exercício contínuo. Se for realizado no domínio moderado o exercício, essa variável vai se estabilizar como consumo de oxigênio ou lactato sanguíneo e vai ficar estabilizada por grande parte ou pela maior parte do exercício. O consumo de oxigênio no domínio pesado de esforço já tem um aumento gradual que vai se estabilizar depois de determinado tempo de exercício. Assim também para o lactato sanguíneo, tem um aumento maior e um aumento gradual que depois estabiliza. Mas acima do domínio pesado, ou seja, no domínio fisiológico severo, tanto o lactato sanguíneo quanto o consumo de oxigênio ou outras variáveis fisiológicas, elas não apresentam estabilização e são direcionadas para atingir os valores máximos durante o exercício. E assim, o tempo de esforço, o tempo de exaustão que o indivíduo permanece realizando aquele exercício vai ser menor. A pergunta que fica então é: de que forma, de que maneira eu vou realizar o treino aeróbio? Quais os tipos de treinamento aeróbio? Então nós temos aí alguns tipos, né? O mais comum e praticado pela grande maioria é o treinamento contínuo, ou seja, as caminhadas, as corridas nas ruas, nas praças. No nosso contexto aqui, no ambiente de academia, esse tipo de treinamento pode ser realizado em esteira, em bicicleta, tem alguns outros ergômetros, alguns outros instrumentos que também têm o objetivo de proporcionar a opção de treinamento aeróbico para os indivíduos. Nós temos também aulas coletivas, né, que têm como objetivo, como propósito, o aprimoramento do sistema aeróbio. Nós vamos ver ainda esse assunto mais à frente. E nós temos o famoso HIIT, que é o treinamento intervalado, que nós vamos ver agora. Primeiro precisamos responder: por que que o treino de HIIT ou treinamento intervalado tem ganho tantos adeptos? Por que que tantas pessoas escolhem ou preferem realizar o treino de HIIT? Porque parece que o treinamento intervalado ele traz resultados mais rápidos ou melhores resultados quanto ao aprimoramento do sistema aeróbio. Por que que é chamado então treinamento intervalado? Porque é realizado em intervalos de estímulos e de recuperação. Nós temos séries, dentro das séries nós temos diferentes estímulos e nós temos os intervalos de recuperação entre as séries e entre os estímulos. Essa recuperação ela pode ser passiva, onde o indivíduo fica apenas descansando entre os estímulos, ou pode ser ativa, numa menor intensidade do que aquela realizada durante o estímulo. E o que falar dos benefícios do exercício aeróbio? Nós temos diversos benefícios com o programa de treinamento aeróbio. Nós podemos dividir esses benefícios, por exemplo, em centrais e periféricos. Entre os benefícios centrais, nós temos aquelas melhoras no sistema cardiovascular, como, por exemplo, aumento da força de contração cardíaca, aumento do débito cardíaco, diminuição da frequência cardíaca no estado de repouso, aquelas melhoras no sistema cardiorrespiratório, como aumento no consumo máximo de oxigênio, aumento da dilatação bronquiolar nos pulmões. Entre os periféricos, nós podemos listar as melhoras no aumento do número e no tamanho das mitocôndrias que realizam respiração celular. Nós temos mudanças nos eritrócitos, nos leucócitos, que são mudanças no glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Nós temos diminuição da hemoglobina glicada, aumento da capilarização a nível muscular, enfim, diversas mudanças que nós podemos ter com o exercício aeróbico.
também podemos trazer as melhoras que acontecem a nível de composição corporal, como melhora na massa muscular e diminuição da massa de gordura, da composição corporal de gordura, também melhoras na massa óssea, melhoras nos níveis de glicogênio intramuscular. Enfim, são diversos benefícios que nós temos com a realização de um programa de exercícios de treinamento aeróbio. E como controlar a intensidade do treinamento? São diversas maneiras que nós podemos controlar a intensidade de um treinamento. Com os avanços tecnológicos, nós temos aparelhos como, por exemplo, lactímetros e monitores cardíacos que nos ajudam, nos auxiliam bastante no controle da prescrição. Como os vimos anteriormente, nós temos os domínios fisiológicos e dependendo da intensidade, a concentração de lactato sanguíneo ela vai ser diferente, vai nos mostrar em que domínio de fisiológico o indivíduo está realizando o exercício. E a partir daí nós podemos ver, por exemplo, quanto tempo ele consegue realizar aquela intensidade, quanto tempo ele vai chegar à exaustão, enfim. Nós temos também os monitores cardíacos, que nos auxiliam muito no comportamento da frequência cardíaca, que também está relacionada, de certa forma, com os domínios fisiológicos. E nós, a partir de determinada frequência cardíaca, podemos saber em que domínio fisiológico o indivíduo está e como ele vai suportar determinada intensidade de exercício. Nós temos também, hoje em dia, muitos aplicativos que nos trazem, por exemplo, os valores de intensidade, percurso, que são realizados durante o treinamento. Então, a partir do percurso, da distância e do tempo, nós temos a intensidade de treinamento. E com a intensidade, nós podemos estar prescrevendo a intensidade conforme o domínio fisiológico que nós queremos que o indivíduo esteja se exercitando. Mas a minha dica final para vocês fica na também utilização das escalas de percepção de esforço. A partir de uma familiarização, a partir do indivíduo estar familiarizado com a utilização da escala, a prescrição a partir de uma escala de percepção é bem válida e o indivíduo vai, por ele próprio, estar demonstrando qual a carga interna ele está sentindo e a partir disso é possível planejar melhor esse controle das intensidades de treinamento. Nós fomos criados como seres aeróbicos e nós somos seres que dependem do oxigênio para viver. Então, por que não buscar da melhor forma possível aprimorar o nosso sistema aeróbio e aprimorar o sistema aeróbio daqueles que nos procuram para auxiliar na prescrição do treinamento? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.